vai quebrando, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Liberta, Senhor, a nossa família, liberta, Senhor, agora, meu Deus Todo-Poderoso. Nós cremos, Senhor, no Teu poder, nós cremos, ó Pai, na libertação da nossa família, na transformação, e é por isso que nós clamamos, é por isso que nós te pedimos um milagre, Senhor, na vida da nossa parentela, meu Deus Todo-Poderoso. Cura, Senhor, as enfermidades, cura, Senhor, as doenças, seja no sangue, seja na pele, seja nos ossos, vai curando, Senhor, agora. Arranca, meu Deus, esta enfermidade, arranca, Senhor, esta doença que está no corpo deste homem, que está no corpo desta mulher. Vai arrancando, Senhor, agora, vai arrancando, Senhor, agora, vai arrancando, Senhor, agora. Arranca, Senhor, este caroço, arranca, Senhor, este câncer, arranca, Senhor, este tumor, arranca, Senhor, agora, em nome de Jesus Cristo. Confirma, Senhor, a cura, confirma, Senhor, o milagre, e que essas almas, Senhor, possam testificar o milagre recebido nas mãos do Senhor. E desde já te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus, e amém. A igreja... irmão Pedro. Un poco de la vida de nuestro hermano Pedro. Discípulo de Jesus. El discípulo de Jesús. A gente vai aprender um pouco. La gente va a aprender un poco sobre a sua caminhada. Sobre su caminada. Ele era um pescador. Él era un pescador de peixe. De peces. E virou. Y miró. Um pescador de almas. Y cambió para ser un pescador de almas. E é disso que nós vamos falar hoje um pouco. Y de eso vamos a hablar hoy un poco. Todos encontraram. Todos encontraram Mateus 4. Assim diz a palavra do Senhor. E Jesus, andando junto ao mar, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram. Leemos
Leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Agora, João, Ahora Juan, capítulo 21 capítulo 21 e versículo 15. y versículo 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas, ou em outras traduções, apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer a segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? E disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez disse: Simão, filho de Jonas, amas-me? E Simão entristeceu-se, porque lhe tinha dito pela terceira vez: amas-me? E disse-lhe o Senhor, e disse ao Senhor: tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Amén. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Glórias a Deus. Vamos fazer uma oração. Quando começou o seu ministério, Cuando comenzó su ministerio, foi até a beira do mar, fue hasta el mar. e ali estavam dois discípulos, né? Ali estava Pedro e André, Ahí estaban dos discípulos, Pedro y Andrés, que estavam pescando, que estavam mexendo nas redes. que estaban pescando, meciendo las redes. E Jesus, assim como nós lemos, Jesús, así como leemos, chamou eles les llamó e disse: y les dijo: vinde vengan, e farei de vós, y en pos, y haré de ustedes pescadores de almas. pescadores de almas. A gente pode ver Y la gente puede ver que Pedro que Pedro era um pescador. era un pescador E ele entendia de mar, y entendía de mar, entendia de barco, entendía de barcos, entendia de peixe, entendía de peces, entendia de rede. entendía de red Ele sabia como fazer y sabía cómo hacer para pescar peixe, para pescar peces, para receber peixe. para recibir peces. Mas, porém, Pero no, Jesus chamou ele pero cuando Jesús llamó, para le llamó ele pescar almas, para pescar almas, para resgatar almas. para rescatar almas. Então, algo muito interessante Entonces, algo muy interesante que a gente pode analisar, que la gente puede analizar, que quando Jesus chamou os discípulos, que cuando Jesús llamó a sus discípulos, Pedro e André, Pedro y Andrés, Tiago e João, Juan, Tiago e João, Pedro, André, Tiago e João, Tiago e Juan. Tiago y Juan, todos eles eram pescadores. todos ellos eran pescadores. E quando Jesus os chamou, Y cuando Jesús les llamó, eles não hesitaram. ellos no hesitaron, Deixaram as redes dejaron las redes
e foram junto com Jesus. y fueron juntos con Jesús. Se fosse nos dias de hoje, Si viéramos en el día de hoy que viesse uma pessoa que viene una persona que a gente não conhece de lado nenhum, que la gente no lo conoce de ningún lado chegasse no nosso trabalho y llega a nuestro trabajo e dissesse para nós: y dice para nosotros, olha, deixa tudo isso deja todo eso, e eu vou fazer de ti agora um pescador de homens. yo voy a ser de ti un pescador de almas. A gente ia ficar assim: La gente va a quedar, vai embora, vaya para o que é que afuera, essa pessoa está aí falando? ¿qué está hablando? A gente ia ficar até talvez rindo, talvez zoando. La gente quizás va a estar burlándose, riéndose, Mas é interessante, pero es interesante os quatro que los cuatro não hesitaram, no dudaron, deixaram ali o seu trabalho, dejaron su trabajo, deixaram ali a sua vida, dejaron ahí su vida, porque ali estava o sustento porque ahí estaba el sustento que eles ganhavam para trazer para o seu lar. que ellos ganaban para traer a sus hogares, Mas eles deixaram tudo pero ellos dejaron todo e seguiram a y Jesus. siguieron a Jesús. E o Senhor, Y el Señor muitas das vezes, muchas de las veces Deus nos chama nos llama de maneiras diferentes. de maneras diferentes. Às vezes, A veces o Senhor vai nos chamar el Señor nos va a llamar e tudo vai estar bem. y todo va a estar bien. Talvez a gente vai ter um bom trabalho, Tal vez la gente va a tener un uma buen boa trabajo, situação, una buena situación financiera e o Senhor vai fazer algo y el Señor hará algo que a gente vai perder quase tudo, que la gente va a perder todo, mas a gente vai vir para a presença dele. pero la gente va a venir a la presencia de Outros é Dios. diferente, Otros es diferente, não tem nada, no tiene nada, mas ouve a voz do Senhor pero cuando viene al Señor e vem logo, Glória a Deus. e vai logo para a presença do Senhor. va para la presencia del Señor Deus abençoa y Dios le bendice e Deus levanta. y Dios le levanta. Deus tem um chamado para cada um de nós, Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros e para cada um de nós y para cada uno de nosotros o chamado é diferente. el llamado es diferente. Se a gente ver os discípulos de Jesus, Si la gente viera a los discípulos de Jesús, todos eles todos ellos tiveram uma trajetória, tuvieron una trayectoria, todos eles tiveram um chamado, todos ellos tuvieron un llamado, mas todos eles foram diferentes. pero todos ellos fueron diferentes. Talvez em caráter, Tal vez en em carácter, sentimento, en sentimiento, em palavras, en palabras, em pensamentos, en pensamientos, em esforço, en esfuerzo, em tudo. en todo. E nós também é igual. Y nosotros también igual. Nós fomos chamados pelo Senhor, Nosotros somos llamados por el Señor, mas somos todos diferentes. pero todos somos diferentes. Temos um caráter diferente, Tenemos carácter um diferente, pensamento diferente. pensamiento diferente. A gente é todos diferentes. La gente toda es diferente. Porém, o Senhor Por eso el Señor tem um chamado na vida de cada um. tiene un llamado en la vida de cada uno. Até mesmo Ahí mismo, naquilo que a gente pensa que não. que la gente piensa que no. Às vezes aquela pessoa que está ali no cantinho da igreja. Às vezes a pessoa que está ali no cantinho da igreja. A veces la persona que está al rincón de la iglesia, Que ninguém dá nada por ela. que nadie está nada por ella Esquecida por todo mundo. y que es despreciada por todo el mundo. Mas é esse que Deus chama. Pero ahí es É cuando esse Dios que Deus llama. levanta. Ahí es cuando Dios levanta. E é esse que Deus exalta. Y ahí es que Dios exalta. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Porque Dios no hace acepción de personas. Deus escolhe aqueles que não são Dios escoge a aquellos que no son para ser. para ser. Então o nosso Deus tem muitas formas de trabalhar. Entonces Dios tiene muchas formas de trabajar. Mas alguém que eu admiro Pero alguien que yo admiro e que chama muito a minha atenção y que llama mucho mi atención foi a caminhada de Pedro. fue la caminada de Pedro. Por quê? ¿Por qué? Porque Pedro, além de ter ouvido a voz do Senhor, Porque Pedro ouviu a voz do Senhor, escuchó la voz del quando o Señor Senhor falou, deixa tudo, vem e segue-me. cuando el Señor le dijo, deja todo y ven y sígueme. E ele seguiu. Y él siguió. Por quê? Porque Naquele tempo, en aquel tiempo todo mundo conhecia o nosso Deus. todo el mundo conocía a nuestro Dios. Porque os seus pais Por nuestros padres, passavam para os filhos porque nuestros padres decían a los hijos os milagres que o nosso Deus já tinha feito. los milagros que Dios tenía ya hecho.
desde Abraão, Isaac, Jacó. Dios de Abraham, Isaac, Jacob. Então todo mundo Entonces todo el mundo conhecia conocía pouco do nosso Deus un poco de nuestro e Dios sabiam y sabían que o Messias ia vir. que el Mesías iba a venir. Então, Entonces, naquele momento, en aquel momento, com certeza, con certeza, quando Jesus chegou perto deles, cuando Jesús llegó cerca de ellos, talvez eles não se aperceberam, tal vez no se apercibieron, mas o nosso Deus, quando fala, pero nuestro Dios cuando habla, não há como resistir. no hay cómo resistirse. Então imagina agora Jesus, Entonces, imagina ahora o próprio Jesús, Deus, el propio Dios, chegando perto do discípulo Pedro llega hacia los discípulos e Pedro dizendo: y le dice: larga tudo, vem e segue. deja todo, ven y sígueme. Não há como resistir. No hay cómo resistirse. Foi algo que talvez Pedro não entendeu, Fue algo que tal vez Pedro no porque entendió, ele teve que aprender. pero iba a aprender. E a gente pode ver que na sua caminhada, Pero la gente puede ver en su caminar Pedro teve que aprender muito. que Pedro tuvo que aprender mucho. Pedro teve que bater com a cabeça no chão muitas das vezes. Pedro tenía que golpear la cabeza Teve que errar golpear su cabeza. muitas vezes para aprender. Muchas veces E na aprender. nossa vida também é igual. Y nuestra vida también. Muitas das vezes para a gente aprender, Muchas veces para que la gente aprenda, a gente vai ter percepções, la gente va a a tener, gente vai errar. la gente va a tener Mas errores, o nosso Deus levanta. decepciones, va a errar. O nosso Deus nos levanta Pero Dios nos levantará e nos fortalece. y nos fortalece. A gente pode ver que Pedro, La gente puede ver que Pedro, em muitos momentos, en muchos momentos, se a gente analisar a Bíblia, os evangelhos, si la gente analizara la Biblia, los evangelios, principalmente em Mateus. principalmente Mateo, Se você ler o livro de Mateus, si usted lee el libro de Mateo, você vai ver muitas vezes Pedro usted va a ver muchas veces a Pedro perguntando algo ao Senhor. preguntando algo al Señor. Pedro sempre foi o primeiro. Pedro siempre fue el primero. Foi o primeiro a ser chamado. Fue el primero a ser llamado. E quando Jesus falava alguma coisa, Y cuando Jesús hablaba alguna cosa, ele era o primeiro a perguntar. él era el primero en preguntar. Então a gente pode ver Entonces la gente puede ver que Pedro foi um homem que Pedro fue un hombre ousado. usado. E o Senhor também quer muitas das vezes Y el Señor también muchas veces que a gente seja ousado. quiere que la gente sea usada. Ousado nas coisas do Senhor. Usada en las cosas del Señor. Ousado Usado em aprender a palavra do Senhor. en aprender la palabra del Señor. Em buscar ao Senhor. En buscar al Señor. Em buscar o reino do Senhor. En buscar el reino del Señor. E Pedro, por muitas das vezes, Y Pedro, por muchas de las veces, também errou. también cometió errores. Também falhou. También falló. A gente pode ver uma certa passagem La gente puede ver un cierto pasaje a qual os discípulos estavam no mar. en la cual los discípulos estaban en el mar, Estava um grande vento. estaban en la tempestad, E Jesus y Jesús chegou até eles caminhando sobre as águas. llegó hacia ellos caminando sobre las aguas. E eles, vendo ao longe, Y ellos, viendo de lejos, pensavam que era um fantasma. pensaban que era un fantasma. E daí, Y de ahí Pedro falou Pedro habló para o Senhor, y le dijo al para Señor, Jesus: Senhor, se és tu, le dijo: Señor, si eres tú, então me chama para que eu vá até a ti. entonces llámame para que yo vaya hacia ti. E todos nós conhecemos essa passagem. Y todos conocemos ese pasaje. Pedro começou a caminhar sobre as águas. Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. Aí a gente pode ver que Pedro teve uma experiência. Ahí la gente puede ver que Pedro tuvo una experiencia. Assim como o Senhor estava caminhando sobre as águas, Así como el Señor caminó sobre las aguas, Pedro foi o único que também caminhou sobre as águas. Pedro también fue el único que caminó sobre las aguas. Porém, Por ende, naquele momento que ele estava caminhando, en aquel momento que estaba caminando, ele colocou a sua fé em prática. él colocó su fe en práctica. E muitas das vezes nós também Y muchas de las veces nosotros también colocamos a nossa fé em prática. colocamos nuestra fe en práctica. E a gente acaba alcançando, Y la gente recebendo acaba recibiendo coisas grandes do Senhor. cosas grandes del Señor. Porém, Pedro Ahí Pedro estava caminhando sobre as águas. estaba caminando sobre las aguas.
No momento que ele estava olhando para Jesus, en el momento que estaba mirando a Jesús, e ele estava caminhando sobre as águas. él estaba caminando sobre el Mas mar. houve um momento Pero en el que momento ele começou a olhar para o lado, que comenzó a mirar para el olhou para costado o outro lado, o para el otro costado, vendo o vento, vino viento, vendo as ondas. vino las olas. E o que aconteceu naquele ¿Y qué momento? aconteció en aquel momento? Pedro começou a afundar. Pedro comenzó a hundirse E daí pediu socorro ao y de Senhor. ahí pidió socorro al Señor. Então o que a gente pode aprender? Entonces, ¿qué es lo que podemos Que aprender? quando a gente está com a fé, olhando somente para Cristo, Y cuando la gente solamente está mirando con su fe a Cristo, a gente vai conseguir caminhar. la gente va a conseguir A gente vai caminar. conseguir alcançar as La gente va a pessoas. poder llegar a las personas. Mas no momento Pero en el momento que a gente se distrair que la gente se distrae, e começa a olhar para o lado, para as lutas, para as dificuldades, comienza a mirar para un lado la lucha, las dificultades, e deixa de olhar para Cristo, y deja de mirar para Cristo, a gente vai afundar. la gente va a hundirse. Que nem Pedro. Ahí Pedro, Então, como Pedro. Y como entonces, Pedro estava afundando, como cuando Pedro estaba hundiéndose, ele pediu ao Senhor: socorre-me, Senhor. él le pidió al Señor socorro, E o Senhor o socorreu. y el Señor le socorrió. E disse ainda para ele: Y él le dice a Dios, Jesús le dice a él, Pedro, Pedro, por que duvidaste? ¿por qué dudaste? Muitas das vezes em nossas vidas, Muchas de las veces en nuestras na vidas, nossa caminhada, en nuestra caminada, a gente vai estar com a fé no máximo, la gente va a estar con una fe máxima, porque a gente está fixado em Jesus Cristo. porque la gente está focalizada en Jesucristo. Mas vai chegar momentos, talvez, Pero también va a llegar momentos que a gente vai olhar para o lado que la gente mirará a un lado e a gente vai começar a afundar. y la gente va a comenzar a hundirse. Mas é neste momento Pero en este momento que a gente está se afundando, que a gente está na dificuldade, que la gente está hundiéndose en la dificultad, que a gente tem que ser rápido la gente tiene que pensar rápido a pedir socorro ao Senhor. y pedir socorro al Señor, Porque o Senhor porque el Señor é o Deus que socorre. es un Dios que socorre. O nosso Deus Nuestro Dios jamais nos abandona. nunca nos abandona. Talvez entrou aqui alguém nesta manhã Tal vez alguien entró aquí en esta mañana que talvez estava caminhando y tal vez estaba caminando com a sua fé no máximo con su fe máxima e por algum motivo y por algún motivo essa pessoa enfraqueceu, esa persona enflaqueció, talvez deixou de orar, dejó de orar, deixou de jejuar, dejó de ayunar, deixou de buscar dejó de buscar e agora não tem mais força. y ahora ya no tiene fuerza Porém, eu quero falar, y no quiere hablar. se você Si usted olhar para Cristo mira para e Cristo pedir o socorro, y pide socorro, o Senhor vai te socorrer. el Señor va a ayudar, O Senhor vai te dar força. el Señor va a darles O fuerza, Senhor vai te levantar. el Señor te va a levantar, Porque o nosso Deus porque nuestro Dios tem prazer tiene placer em levantar o seu povo, en levantar a su em pueblo, usar o seu povo. en usar a su pueblo. Palmas bem alegres para Jesus. Para Jesús. Glória a Deus. Em vários outros momentos, En otros momentos, Pedro vivenciou muitas coisas maravilhosas. Pedro venció muchas cosas, miró muchas cosas maravillosas. Viu a sua sogra ser curada, Vio Su suegra. a su suegra ser curada. Pedro viu uma mulher de fluxo de sangue ser curada também. Pedro vio a una mujer de flujo de sangre curada también. Viu a filha de um oficial ser ressuscitada. Vio a la hija de un oficial ser resucitada. E aprendeu muitas coisas com Jesus. Le aprendió muchas cosas con Jesús. Viu aquele momento Vio aquel momento a qual Jesus chamou Pedro e mais 2 discípulos, aqueles discípulos mais chegados, cuando Jesús llamó a Pedro y dos discípulos más allegados e se transfigurou. y se transfiguró. E ali estavam vendo Jesus Y ahí estaba viendo a Jesús e Elias. y Elías. E Pedro Y Pedro ainda falou: olha, eu vou fazer uma tenda para cada um de vocês. dijo, vamos a hacer una tienda para quedarnos aquí. A glória do Senhor era muito grande. La gloria del Señor era muy grande. E nem Pedro estava entendendo o que estava acontecendo. Ni Pedro entendió qué estaba aconteciendo.
Mas Pedro aprendeu, Pero Pedro aprendió no decorrer da sua caminhada, que en su caminar, com os ensinamentos de Jesus Cristo, com os ensinamentos do Senhor, de Jesus, con el enseñamiento de Jesús, ele foi crescendo, él fue creciendo, se fortalecendo se fortaleciendo e aprendendo. y aprendiendo. Só que chegou um momento, Solo en un momento, quando eles já estavam com uma boa aprendizagem, todos os discípulos, cuando ya estaban con un buen aprendizaje todos los discípulos, Jesus os chamou Jesús les llamó e falou: y les dijo, ide id e pregai o Evangelho, y predicar el Evangelio, curai os enfermos, curar los enfermos, expulsai os demônios. expulsar demonios. Eis que eu vos dou poder. Él les dio poder. E Jesus deu poder para os seus discípulos. Jesús le dio poder para sus E discípulos. todos foram, Y todos fueron curaram enfermos, a curar enfermos, expulsaram demônios. expulsaron demonios. E quando voltaram, Cuando volvieron, estavam todos contentes, estaban todos contentos, todos alegres. todos alegres. E a caminhada continuou. Y la caminada continuó, Porque isso acontece também em nossas vidas. porque eso también A acontece gente en nuestra vida. aprende, La gente aprende. talvez um dia a gente vai orar, Tal vez un día la a gente va a gente vai orar, pregar, va a a predicar, pessoa vai ser curada, la persona va a ser a curada, pessoa vai ser la liberta. persona va a ser Só que a libertada. gente não pode pensar Pero la gente no puede pensar que é pelo nosso esforço. que fue por nuestro esfuerzo. Não. No. Quem cura é Deus. Quien cura es Dios. Toda a glória é para Ele, Toda la gloria es para toda Él. a honra é para Y Ele, toda la honra es para e Él. sempre será para Ele. Y siempre será para Él. Porque nós Porque nosotros somos apenas instrumentos somos para instrumentos ser usados pelo Senhor. para ser usados por el Mas Señor. eles estavam todos alegres. Pero todos estaban alegres. E em certo momento, Y en cierto momento, a gente pode analisar na Bíblia la gente puede analizar en la Biblia que chegou um momento que Pedro, que llegó un momento en que Pedro, quando o Senhor Jesus Cristo falou cuando Jesucristo le habló que convinha que ele padecesse, que hágalo, convinha que ele morresse, ele que tinha que sofrer él tenía que sufrir e morrer. y morir, Pedro Pedro falou para o Senhor: le não, dijo al Senhor. no Señor. E o que aconteceu? ¿Y qué aconteció? Jesus ainda falou para ele: Jesús le dijo, para trás de mim, Satanás. atrás de mí, Satanás. Por quê? ¿Por qué? Porque o Senhor, por muitas vezes, Porque el Señor muchas o veces, Senhor sempre falou para eles el Señor siempre habló para ellos, que o Senhor el Señor iria sofrer, tiene que que sufrir, ele iria ser crucificado, que tenía que que ser ele iria morrer, crucificado y morir, mas que ao terceiro dia pero al tercer seria día ressuscitado. sería resucitado. Jesus estava falando para eles Jesús estaba hablando para ellos, ficar atentos, para eles entender para que ellos puedan estar atentos y que entender Jesus que Jesús tinha algo a cumprir. tenía que cumplir. Então, Entonces, Pedro, por outras vezes, Pedro otra vez chegou um momento llegó un momento que ele falou ainda para Jesus: que le dijo a Jesús, Senhor, Señor, onde tu fores, eu irei. Onde tu fores, donde fueras, eu também irei. yo también iré. Se tu morreres, Si tú murieras, eu também vou morrer. yo también moriré. E Jesus falou para ele: Y Jesús le dijo, olha, mira, antes que o galo cante, antes que el gallo cante, 3 vezes me negarás. 3 veces me negarás. Sabe o que é que eu entendo aqui? ¿Sabes lo que yo entiendo aquí? É que Pedro estava já com sua fé no máximo. Es que Pedro estaba con su fe máxima. Já tinha curado, Ya había curado, já tinha expulsado o demônio, ya había expulsado já demonios, tinha pregado o evangelho, ya habría predicado el já evangelio, tinha feito a obra do Senhor ya tenía hecha la obra del Señor e pensava que já sabia tudo. y pensaba que lo sabía todo. Estava com muito orgulho. Estaba con mucho orgullo. Porém, o nosso Deus, Por eso nuestro Dios Ele conhece o interior. conoce nuestro interior. E Pedro talvez pensava Y Pedro tal vez pensó que conseguiria seguir Jesus até o fim. que conseguiría seguir a Jesús hasta el fin. Mas Jesus falou para ele: Pero Jesús le dijo, antes que o galo cante, antes que el gallo cante, 3 vezes me negarás. 3 veces me negarás. Muitas das vezes, Muchas veces a gente pensa la gente piensa que pode tudo, que puede todo, que a gente já sabe tudo,
que la gente sabe todo, Porém, a gente tem que aprender pero tiene que aprender que a gente não sabe nada. que la gente no sabe nada. Quem sabe tudo Quien sabe todo é o nosso Deus. es nuestro Dios. Talvez Pedro, talvez Pedro deixou o orgulho entrar no seu coração. Tal vez Pedro dejó el orgullo entrar Não, en su Senhor, corazón. onde tu fores eu também irei. Se tu morreres, eu também vou morrer. No, Señor, donde tú fueras, yo también iré. Donde tú murieras, É yo nesse también momento que moriré. a gente tem que ter cuidado. La gente tiene que tener A cuidado. gente nunca pode pensar La gente no puede pensar que a gente é melhor do que os outros. que es mejor que A nosotros. gente nunca pode pensar que sabe tudo. La gente no puede pensar que todo lo sabe. Então, senão a gente vai afundar. Porque si no, la gente va a A gente vai hundirse. descer. Va a decir. E talvez Pedro estava pensando que sabia tudo. Entonces Pedro estaba pensando que lo sabía todo. Porém, o nosso Deus Por eso nuestro Dios sabia muito bem sabía mucho aquilo que iria acontecer com Pedro. qué es lo que acontecería con Pedro. Porque o nosso Deus, Porque nuestro Dios, quando Pedro falou para ele cuando Pedro le habló que o Senhor era o Cristo, o Filho de Deus, que el Señor era Cristo, el Hijo de Dios, porque uma multidão falava. Havia uma multidão de pessoas que falavam había una multitud de personas que hablaban que Jesus que Jesús era um profeta, era un profeta, que Jesus era Elias. que Jesús era Elías. E Jesus perguntou para os discípulos: Y Jesús le preguntó E a los vós, discípulos: quem dizes que eu sou? ¿Y ustedes qué dicen que soy? E Pedro, Y Pedro, como sempre, como o siempre, primeiro, el primero, falou para Jesus: habló y dijo a Jesús: Tu és o Cristo, o Tú Filho de Deus. eres el Cristo, el Hijo de E Dios. o que é que Jesus falou para ele? ¿Y qué le dijo Jesús? Olha, Mira, não foi carne nem sangue quem te revelou, no fue carne ni sangre quien te reveló, mas foi o próprio Deus. pero fue el propio Dios. Então a gente pode ver que Pedro tinha uma boa aprendizagem. Entonces la gente puede ver que Pedro tiene Uma boa aprendizagem, un buen aprendizaje. porém, Por ende, ele estava talvez com aquela fé no máximo, él tenía una fe máxima, pensando que já sabia tudo. pensando que él sabía todo. E chegou um momento Y llegó un momento que Jesus foi levado que Jesús fue llevado para ser crucificado. para ser crucificado. E o que aconteceu? ¿Y qué aconteció? Ali estava Pedro, Ahí estaba Pedro, à beira da fogueira, à beira de uma fogueira, um fogo, cerca del fuego, esquentando as mãos calentándose sus e manos, vendo ao longe onde estava Jesus. y ve a lo lejos donde estaba Jesús. Porque eles tinham levado, os soldados tinham levado Jesus. Porque los soldados le estaban llevando a Jesús. E perguntaram para Pedro: Y le preguntaron a Pedro: Tu também estavas com ele? ¿Tú también estabas con él? E Pedro negou a primeira vez. Y Pedro por primera vez le negó. E outra vez, Y otra a vez, segunda vez, não, tu também és um deles. la segunda vez le dijeron: Tú también E estabas Pedro con negou a él. segunda vez. Y Pedro le negó la segunda E vez. assim pela terceira vez, Y así la tercera vez: não, tu és um deles. Porque o teu falar te condena. No, tú eres con Dios porque tú hablaste de condena. O seu falar já mostrava que ele era um discípulo de Jesus. Su hablar ya mostraba que era un discípulo de Cristo. Mas no mesmo momento, Pero en ese momento, ele negou a Cristo. él negó a Cristo Pela terceira vez. por la tercera vez. E isso era na hora Y en aquella hora do cantar do galo. era donde cantó el gallo. Não foi o galo que cantou, né? Não foi nenhum galo que cantou. No fue ningún gallo que cantó. A hora do galo, La hora del gallo, o cantar do galo, el cantar del é gallo, uma certa hora era una cierta hora entre a noite entre la e a noche manhã. y la Quando já está mañana, sendo quase pela manhã. cuando ya estaba haciendo la mañana. Quase a manhã, isso. Então, naquele momento, Pedro logo se lembrou. Entonces Pedro se levantó. Pela terceira vez que ele negou, se lembrou aquilo que o Senhor tinha falado. Se recordó lo que el Señor le había hablado. Antes que o galo cante, Antes que el gallo cante, 3 vezes me negarás. 3 veces me negarás. Pedro, Pedro, o discípulo, el discípulo, que disse: Senhor, que dice: Señor, onde tu irás, donde tú irás, eu também irei. yo también Se iré. tu morreres, Si tú
tú eu murieres, também morrerei. yo también moriré. E no momento Y en el momento que era para seguir a Cristo, que era para seguir a Cristo, que era para ir com Ele que tenía que ir con e Él morrer com Ele, y morir con Él, onde é que estava Pedro? ¿dónde es que Él estaba? Pelo contrário, Pedro negou o Senhor. Y al contrario, Pedro le negó. E a palavra de Deus nos fala que Pedro muito se entristeceu. Y la palabra de Dios habla que Pedro se entristeció E mucho. quantas das vezes ¿Y cuántas de las veces nós temos negado a Cristo? nosotros hemos negado a Cristo? Quantas das vezes ¿Cuántas de las veces e quantas vezes y cuántas veces temos negado a Cristo? hemos negado a Cristo? Com palavras, Con palabras, com circunstâncias, con com circunstancias, momentos, con momentos, com pensamentos. con pensamientos. A gente pode La gente puede negar a Cristo negar a Cristo em várias situações. en varias situaciones. Não é somente com coisas grandes, No solamente con cosas mas com grandes, coisas pequenas. pero con cosas Que pequeñas. às vezes a gente pensa, Que a veces la gente isso piensa, não é nada, eso no es nada, isso não é nada. eso no es nada. E isso tem acontecido Y está aconteciendo muito nos nossos tempos. muchas veces. A gente pode ver Muchas de las veces pueden ver que quando a gente começou a aprender que cuando la gente comenzó a aprender a palavra do Senhor, la palabra del o Señor, Evangelho, el Evangelio, a gente aprendeu de uma maneira. la gente aprendió de una A manera, gente aprendeu la gente aprendió que quase tudo era pecado. que todo era pecado. Pelo menos eu aprendi assim. Yo también aprendí así, Quase tudo era pecado. que casi todo era pecado. E isso me ensinou Y eso me enseñó a crescer na presença do Senhor. a percibir la presencia del Señor. Eu aprendi na oração, Yo aprendí en la no oración, jejum, en el na ayuno, consagração, en la consagración, na palavra do Senhor. en la palabra del Señor. E eu tive uma boa aprendizagem. Yo tuve un buen aprendizaje. Dos Deus me ensinou foi nosso diácono Heber, Uno de los que me que me deu enseñó aula de batismo, fue el diácono Eber, junto com o nosso irmão Pedro, junto con nuestro hermano Pedro, com o nosso pastor Nivaldo con nuestro pastor Rivaldo e com outros diáconos e presbíteros da igreja. y con otros diáconos y presbíteros. Eu fui aprendendo a cada dia, Yo fui aprendiendo cada día, mas eu sempre aprendi pero yo siempre aprendí que quase tudo era pecado. que casi todo era pecado. Mas a gente tem visto nos nossos dias Pero la gente ahora, hoy en día, que o povo, que el pueblo com o passar do tempo, piensa que el pueblo con el pasar del tiempo, quando o povo lê a palavra, que cuando el pueblo lee la palabra, ora, busca, busca, e muitas das vezes pensa que já sabe tudo, y muchas de las veces piensan que ya saben todo. o povo começa a deixar muitas coisas El pueblo comienza a dejar e começa a muchas cosas falar: y comienza a decir, isso não é nada, eso no es nada, isso é coisa do homem, eso es cosa de não hombre, precisa de tudo isso. no necesito todo eso. E esquece Y olvida que quando que cuando começou de um jeito, comenzó recto e aquilo o ajudou, y en un momento cambió. e aquilo o fortaleceu, Y eso le ayudó, le fortaleció. e foi isso que fez dele um servo do Senhor. Y fue eso que le hizo siervo del Señor. Então eu gostaria de falar Entonces me gustaría hablar para que a gente nunca venha deixar que la gente nunca deje esse primeiro amor, ese primer amor a qual a gente aprendeu, que la gente aprendió, que nos ajudou, que nos ayudó, que nos libertou. que nos libertó. Se a gente não tivesse aprendido desse jeito, Si la gente no tuviese aprendido de eu eso, tenho certeza que eu nunca teria sido liberto, los endemoniados nunca hubiesen sido nunca teria sido libertados, transformado. nunca hubiese sido transformado. Eu era uma pessoa que estava nas drogas, Yo era una que estava nas drogas, persona que estaba en las no drogas álcool, o en el alcoholismo, em festas, en fiestas. e não era poucas drogas não. Não era pouca droga, No era porque era droga, era muitas drogas. no eran pocas drogas, eran muchas drogas. E foi essa palavra, Y fue esa palabra, essa aprendizagem ese aprendizaje rígida, rígido, dura duro para muitos, para muchos, mas foi essa palavra pero fue esa e palabra esse ensinamento y ese enseñamiento que me ajudou que me ayudó a ser liberto, a ser a libertado, ser transformado, a ser porque eu transformado, aprendi realmente, verdadeiramente, porque yo aprendí realmente y verdaderamente quem é o nosso Deus, quién es nuestro Dios, como devo fazer cómo
para agradar ao Senhor. para agradar al Señor. Então a gente pode ver Entonces la gente puede ver que Pedro negou 3 vezes a Cristo. que Pedro negó 3 veces a Cristo. Porque aquilo que o Senhor fala Porque aquello que Dios habla se cumpre. se cumple, Não tem falha. no tiene falla. E algo que é muito interessante, Y algo muy que interesante, depois de Jesus ser ressuscitado, que después de Jesús ser resucitado, quem é que estava no mar? ¿quién estaba en el mar? Pescando outra vez. Pescando otra vez. Pedro Pedro e outros discípulos. y otros discípulos. Jesus tinha morrido, Tenía, tinha ressuscitado e tinha falado com eles. Jesús había resucitado y hablado con ellos. Convenha que eu morra, Que, cuando, convinha que ele morresse, que valiera más que él muriera, e no terceiro dia pero al tercer día ressuscitaria. él iba a resucitar. Mas Pedro Pero Pedro parece que tinha esquecido de tudo. parece que había olvidado todo. Tinha negado a Cristo, Había negado a estava Cristo. entristecido, Estaba entristecido, angustiado, angustiado, porque tinha pecado com o Senhor. porque había pecado con el Señor. Tinha falhado com o Senhor. Porque le había fallado al Señor. Então eu creio que Pedro Entonces cree que Pedro esqueceu tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo tinha falado para ele naquela trajetória. había olvidado todo lo que Jesucristo había hablado en aquella E trayectoria. voltou para a vida antiga. Y volvió a su vida antigua. E a palavra do Senhor nos fala Y la palabra del Señor dice que eles estavam lançando as redes que él estaba lanzando las redes toda a noite toda la e noche não pescaram nada. y no pescó nada. Mas porém, Pero de manhã, de mañana ali estava alguém à beira do mar ahí estaba alguien al lado del mar e falou para eles: y le dijo: "Oh, lançai de novo as redes." hey, lanza de nuevo las E redes. eles falaram: "Mas nós lançamos as redes toda a noite e não pescamos nada." Y ellos le dijeron: lanzamos las redes toda la noche y no pescamos nada. E essa pessoa falou: "Lançai as redes." Y esa persona habló y dijo: lanza las E redes. naquele momento eles lançaram as redes. Y en aquel momento lanzaron las Quando redes. eles começaram a puxar, Y cuando ellos comenzaron a a jalar, rede estava cheia de peixe. las redes estaban llenas de peces. E João falou para Pedro: Y Juan habló para Pedro: "É o Senhor." el Señor E diz que Pedro, es el Señor. Y dice Pedro, naquele momento vestiu as túnicas, y dice que Pedro en aquel momento vistió sus saltou túnicas, na água e foi ter com o Senhor. saltó y fue al Señor. Mas naquele momento, En aquel momento, quando os discípulos chegaram à beira do mar, cuando los discípulos llegaron al lado del mar, era Jesus que estava ali. era Jesús que estaba ahí. Mas ninguém teve coragem de perguntar nada. Pero nadie preguntó nada. Tenía coraje de preguntar nada. Então Jesus falou para eles Entonces Jesús le dijo se juntarem. para que ellos se E junten. Jesus estava ali com uma fogueira, Y Jesús estaba ahí con una fogata, com peixe con peces e pão. y panes. É muito interessante Y muy interesante que quando Pedro negou a Cristo, que cuando Pedro negó a Cristo, estava esquentando as mãos à beira da fogueira. estaba al lado de la foguera. E quando ele voltou a ver o Senhor, Y cuando volvió a verlo al Señor, estava à volta da fogueira. estaba al lado de una foguera también. E nesse momento, En ese momento, depois de eles cear com Cristo, después de eles comer com Cristo, de comer con Cristo, Jesus falou para ele: Jesús les dijo: "Pedro, tu me amas?" Pedro, ¿tú me amas? E Pedro falou: "Eu te amo, Senhor." Pedro le dijo: yo te amo, Señor. "Pedro, tu me amas?" Pedro, ¿tú me amas? E ele: "Eu te amo, Senhor." Y le dijo: yo te amo, Então Señor. apacenta as minhas ovelhas. Entonces apacienta mis E ovejas. pela terceira vez, Y por la tercera o vez, Senhor perguntou para ele: "Pedro, tu me amas?" el Señor le dijo: Pedro, ¿tú me amas? E naquele momento Pedro En aquel já começou momento, a ficar triste. Pedro se E entristeció disse: "Tu sabes, Senhor." y le dijo: tú sabes, Señor, que yo Por te quê? amo. É para a gente ver que 3 vezes também Pedro negou a Cristo. Y ahí vio 3 veces él negó a Cristo. E o Senhor 3 vezes perguntou para ele se ele o amasse. Y el Señor 3 veces le preguntó a ver Parece si que lo amaba. estava provando ele outra vez. Y le estaba probando a él otra vez. Só que Pedro Solo que Pedro não fez como na primeira vez, no se quedó con la primera vez, que estava orgulhoso que estaba e disse: orgulloso. "Não, Senhor, onde tu fores eu irei." No dijo: no, Señor, donde tú fueras yo iré. Não, naquele momento En aquel momento no hizo lo mismo que ele antes. ficou triste, Él
él en aquel momento se entristeció, mas falou: pero dijo, Senhor, Senhor, tu sabes tú que eu te sabes amo. que yo te E amo. foi aí que o Senhor falou para ele: Ahí donde él le habló, então apacenta as minhas ovelhas. entonces apacienta mis ovejas. E todos nós sabemos Todos nosotros sabemos que Pedro foi um grande homem de Deus. que Pedro fue un gran hombre de Dios. A gente sabe também La gente sabe también que ele pregou muito a palavra do Senhor, que él predicó mucho la palabra de pregou Dios, muito o Evangelho. predicó mucho el evangelio. Por muitos lugares onde ele passava, Por muchos lugares donde él pasaba, dizem que as pessoas traziam os enfermos e endemoniados. dicen que las personas traían los enfermos, los E endemoniados, Pedro passando, y Pedro solamente pasando, somente quando a sombra passasse em frente das pessoas, solamente cuando su sombra pasaba as de frente de pessoas las eram personas, curadas, las personas as eran curadas, pessoas eram libertas, eran as libertadas, pessoas eram eran transformadas. transformadas. Pedro teve que aprender, Pedro tuvo que aprender, mas depois de aprender, pero después de aprender, serviu ao Senhor com sinceridade. sirvió al Señor con E é sinceridad. isso que o Senhor quer também de nós, Y eso es lo que Dios quiere de que a nosotros, gente aprenda com Ele, que la gente aprenda como Él, que a gente nunca venha que la gente nunca a venga deixar o eu entrar no coração, a dejar el ego que entrar a en gente el possa corazón, continuar na humildade que la gente continúe en la humildad, que há em Cristo Jesus. que hay en Cristo Jesús. Não adianta, irmãos, No hay de otra. a gente pensar que sabe tudo, No debemos pensar que porque a gente sabemos todo. sempre vai aprender algo. La gente siempre va a aprender algo. Às vezes aquela criança que está ali Aquel niño que está ahí vai falar algo da Bíblia va a hablar algo de la Biblia e a gente vai aprender algo que a gente nunca tinha aprendido. y la gente va a aprender algo de lo cual nunca había aprendido. Porque o nosso Deus usa quem quer Porque nuestro Dios usa a quien Él quiere e quando quer. y cuando Él quiere. Então que a gente Entonces la gente venha aprender vino a aprender com Pedro. con Pedro. Que a gente não venha Que la gente no venga a fazer os mesmos erros, a hacer los mismos errores, mas que a gente venha pero que la gente venga a aproveitar as coisas boas que ele tinha. a aprovechar las cosas buenas que Él Que a gente tenía. venha a crescer Que la gente venga a crecer na presença do Senhor. en la presencia del Señor. Palmas bem alegres para Jesus.